Olha, aqui tá marcando no relógio 11h11. Ai, que número que eu gosto. Indica uma coisa super boa, que nós estamos no caminho certo, ok? Então, este caminho é a gente conhecer um pouquinho mais sobre índigos e cristais, tá? Nós falamos um pouquinho sobre eles. Então, os índigos, eles são líderes natos, né? Eles se impõem como líderes, na verdade, né? Eles têm um emocional inconstante. Não é fácil lidar com uma criança índigo. Eles também se demonstram, às vezes, inseguros, tá? Eles também são capazes de grandes gestos, grandes, e também de grandes erros, é verdade, tá? Então, eles também têm uma enorme capacidade de transformar o meio. Sempre aonde eles estão, eles são destaques, ok? Eles são carismáticos e têm uma inteligência racional acima da média, né? Um nível de racionalidade que não é fácil você seguir o nível de racionalidade dessas crianças índigo aí, tá? Eu falo crianças sabendo que hoje essas crianças índigo, eles não são criancinhas, né? Porque os que estão nascendo agora já são outras modalidades aí que nós vamos falar mais pra frente. Então o índigo, ele tem hoje até 20, 22, 23 e tem que verificar bem se é índigo ou cristal. Mas a primeira leva de crianças índigo realmente começaram a adentrar na Terra foi a partir de 87. Então, essas crianças, as primeiras, hoje têm uma média de 30 a 31 anos, tá? A partir de 2000, em que começaram a nascer os cristais, tá? Então, se você tem adolescente aí, 14, 15, ou então criança mesmo, 10 anos, você vai ver que eles têm mais uma característica cristal, ok? Os índigos também têm uma paranormalidade, tá? Eles têm algo de paranormal ou mediúnico, não é? Vamos dizer assim. Eles gostam também de solidão, tá? Vivem bem em grupo, mas eles também gostam de solidão. E eles acreditam na força da inteligência. Esses são os índigos, ok? Os cristais, eles também são líderes natos, né? Eles são escolhidos como líderes. Então, eles não se impõem como os índigos, né? Os índigos não chegam e se impõem. Os cristais não, estão na dele, tá ali na dele, na dela, e aí eles são escolhidos, tá? O emocional dos cristais é uma constância, então eles não são inconstantes como os índigos, ok? E, ao contrário dos índigos também, os cristais, eles são sim seguros de si, eles são capazes de grandes gestos, eles são compreensíveis, tá? E compreensivos, eles são agregadores, acolhedores, tem também a paranormalidade, não é? Como eu disse ontem, e eles acreditam na força do amor e não da inteligência. Tá vendo que tem uma diferença aí? Então tem gente que fala, que pensa, né? Fica pensando coisas com relação, não é, às crianças. Os índigos, eles são mais difíceis de ser compreendidos, porque eles vieram com uma missão que não é fácil também. Não é fácil, porque eles vieram com uma missão de trazer o tumulto para a Terra, gente. Sabe? Eles vieram com essa missão de trazer o tumulto, tirar preconceitos. Então, eles não estão nem aí sobre o que você pensa, esse modo quadrado e restrito de ver. Os índigos vieram para quebrar isso, quebrar paradigmas. Quem falou que ele não pode usar um cabelo azul? Quem falou que ele é um menino que não pode gostar de outro menino, se o que importa é o sentimento, né? Eles vêm causando isso e por isso que choca muitas pessoas. E alguns pais que não sabem lidar. Então, alguns índigos têm comportamento meio agressivos, não é? Tá? Eles são assim. As crianças cristal não, eles são diferentes, como eu acabei de ler agora. Então, falo isso para você ir observando aí o que é que você tem por perto, tá bom? E
Tem mais a criança diamante e arco-íris, que nós vamos falar mais pra frente, mas agora eu vou focar muito nos índigos e cristais, tá bom? Para você compreender, saber. Imagina numa sala de aula, se você tem crianças de, sei lá, dar aula para o ensino médio. Eu já dei para o ensino médio. E aí é tão engraçada a vida, né? Porque na verdade eu fui jogada numa sala de aula. Eu nunca pensei em ser professora na vida. E a São Paulo fechou as portas para mim dentro da arquitetura uma época e eu fiquei muito precisada. Foi a maneira que o universo encontrou de me colocar no meu caminho, não é? Sempre falo isso para vocês aqui, da minha experiência de vida. Falo para quê? Para você ter como referência, para você me conhecer e saber que tudo que você vive hoje tem uma saída e uma solução aí, tá? Então, em um momento que não tinha mais nada na minha vida para fazer, eu fui obrigada a ir para a sala de aula. E fui muito humilhada, né? Porque eu não queria, né? Imagina, eu era uma arquiteta formada numa boa universidade e ia para uma sala de aula aguentar um monte de pirralho insuportável. E aí eu fui logo dar aula, apareceu uma carga completa para mim, então envolvia na época, né, que é o ensino médio e o fundamental, que era da 5ª à 8ª, e o 1º, 2º e 3º ano, e eu fui jogada ali, naquilo. Então o primeiro dia para mim foi a morte, né, porque imagina, eu super sensível, né, às energias, sempre fui muito sensível às energias, e quando eu entrei naquela sala de aula a primeira vez eu tive um choque energético, porque imagina, tipo, era para o estado, né, então uma sala de aula no estado tem 40 a 35 crianças ali, jovens, imagina aquela energia de tudo aquilo. Ai, que choque, meu Deus. Mas eu fui, né, fazer o quê? Tem que ir, né, senão eu ia passar fome. Porque o universo me jogou ali, então o que aconteceu? O universo fechou todas as minhas portas, deixou essa como única saída. E eu fui, né? Passando mal, mas fui. A primeira semana eu não queria mais voltar a pisar, mas eu falei, não, eu vou até o fim agora. E já na segunda semana já começou a mudar o meu ponto de vista. E aí eu já comecei a descobrir que eu tinha afinidades com aqueles jovens ali, né? Eu comecei a gostar do negócio, viu, gente? Comecei. E quando eu comecei a gostar e perceber aquilo de uma outra forma, eu falei, vou ficar mais gostoso, vai, porque também, já que eu tenho o dom de harmonizar ambientes, trazer ambientes mais saudáveis, né, eu vou usar isso aqui na sala de aula. E quando eu comecei a fazer isso com eles, porque eu fui dar aula de artes, né, educação artística, e quando eu comecei a fazer isso com eles e pintar coisas e fazer coisas para deixar na sala de aula, deixar uma sala de aula mais harmônica, não é? E aí tudo começou a mudar. E aí eu começava a ver muitas coisas na sala de aula, eu começava a receber intuições do que fazer com eles, como falar, o que falar. Assim como eu recebo aqui para fazer reprogramação, eu já recebia nas salas de aula ali. E era uma conexão incrível. E eu via muitos pontos de luz na sala de aula, vários pontos de luz. E ali eu consegui explorar tudo com eles. Falava de numerologia. Fazia eles desenhar geometria, espalhava pela escola, então foi uma coisa maravilhosa. Então foi aí que eu comecei a perceber dentro de mim que eu tinha como ajudar aqueles seres, tá? Isso eu tô falando pra você foi muito tempo atrás, uns 15 anos, né? Mais ou menos 15 anos atrás, tá? Que foi uma experiência incrível. Eu permaneci no estado por uns 5 anos, né? Eu comecei como professora substituta, não é como se fala, porque a arquitetura não era licenciatura, mas em caráter excepcional eu fui contratada porque não tinha professores para dar aula de artes, olha só que coisa. E foi incrível para mim. Assim, uma experiência incrível, maravilhosa. E inclusive hoje eu tenho alunos de lá de São Paulo, tenho um aluno que faz reprogramação, que entrou em contato comigo, de 15 anos atrás, tá? Então, coisas incríveis. É fácil lidar com isso? Não. Imagina um professor aí, professora que está ouvindo, né? Se você tem dificuldades de ter um bom relacionamento com teu filho, tua filha, imagina um professor com mais de, sei lá, 400, 500 alunos, né? Porque você tem uma sala, 2, 3. Estes seres vieram com um ímpeto de mudança para a Terra. A Terra necessita de mudança. Nós precisamos abrir, expandir a consciência, não é? Então, quando a gente fala de expansão da consciência, as pessoas ficam achando que
expandir a consciência é algo paranormal, como sair do corpo, não é? Tem gente que dorme e sai do corpo, o espírito sai, mas não é nada disso. Expandir a consciência é dar possibilidades para que você tenha novos pontos de vista, gente. Então, precisa abrir. Esses meninos vieram para isso. A energia deles, a dos jovens índigo, a energia índigo é uma energia azul. Lembra que eu falei antes aqui no outro áudio que azul é a cor do chakra laríngeo. Esses meninos vêm para se expressar e mudar os comportamentos de pessoas, de grupos, porque eles falam mesmo, não adianta. Eu tenho aqui em casa o meu sobrinho, né? Não, tem vários, mas vou citar o exemplo dele, que eu tô com ele há 2 meses aqui, ele veio me ajudar e eu fico observando, né? E eu sei que o universo mandou ele aqui para mim auxiliar nesse trabalho aqui da reprogramação também. E eu observo, assim, como ele tem um ímpeto. Você fala, conversa, mas eles ouvem, discutem aquilo, né? Nunca aceita nada formado, sempre tem a opinião forte, ele tem a capacidade imensa de ajudar, mas também ele tem aquele gênio de dignidade, né? Então, se a pessoa te prejudicou, ela não é uma pessoa que é digna da sua amizade, ele é bem assim, né? Então, eu observo muito essa questão dele, que é bem índigo. E traz tudo na fala, né? Então, os índigos, eles são assim, por isso que eles têm a cor azul, que é a cor do chakra laríngeo. E aí, para finalizar aqui esse áudio, eu vou falar para vocês rapidamente de um índigo que hoje faz aniversário, que é uma pessoa para mim muito, muito querida, especial no planeta Terra, que faz um trabalho maravilhoso, que eu não consigo comparar com nada. Olha que eu já estudo muita coisa, eu viajo, vou para cima e para baixo, né? Querendo compreender, querendo estudar. Mas o nome dele é Matias de Stefano, que hoje ele faz 31 anos, 31. Ele faz um trabalho de serviço planetário. Matias de Stefano, eu tive com ele 2 vezes no Egito, em outros trabalhos, né? Então, eu conheci ele em 2011, eu fiz um trabalho com ele 12/12/12 lá na Argentina. Ele faz um trabalho de serviço planetário maravilhoso, ele é um jovem argentino que nasceu já lembrando do propósito dele. Ele já nasceu conectando algumas vidas que ele teve aqui na Terra, então foi muito difícil para ele, porque ele foi diagnosticado como esquizofrênico. E depois foi diagnosticado como autista, porque uma criança totalmente diferente, que já quando criança desenhava os templos do Egito, desenhava sobre extraterrestre, né? Falava sobre vidas em outros planetas. Imagina, uma criança sempre sentiu dores de cabeça imenso, porque ele, muito pequeno, com 3 anos, ele já acessava as informações planetárias e o corpo humano não suportava. E a mãe dele, mesmo que não tinha acesso nenhum com a espiritualidade, com nada disso que eles fazem hoje, mas ela sempre acreditou no filho, ela sempre apoiou, ela nunca achou que ele tinha esquizofrenia, tá? E aí eles foram desenvolvendo esse trabalho, e hoje, se vocês quiserem pesquisar sobre Matias de Stefano, ele tem muita informação sobre a rede de ascensão planetária. Muito do que eu falo aqui para vocês, tudo eu aprendi, conheci, debati com ele. Eu tive com ele, há 2 anos atrás, eu tive a sorte, o universo colocou esse menino frente a frente na minha vida, assim. A gente já se conhecia e uma vez por ano, 2, eu fazia encontro com esse grupo, com ele junto, não é? Mas há 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui no encontro da Nova Consciência, lá em Campina Grande, e eu dei de cara com ele. Nós ficamos 4 dias juntos conversando e eu apresentei a mesa para ele. E aquilo para mim foi uma coisa maravilhosa, porque a gente conversou muito sobre essas tecnologias de cura. E esse rapaz, ele trabalhou na Biblioteca Universal, né? Então ele tem toda a informação sobre o planeta Terra. Bom, ele é incrível, tá? Quem quiser pesquisar, Matias de Stefano com S mudo, ele tem palestra, só que ele é argentino, tá falando ali em espanhol, mas tem algumas palestras que tem legenda, e tem uma que ele deu na PUC, que ele fala em português, né? Tá ali, mas dá para entender direitinho.
Quem quiser procurar aí, depois eu coloco aqui no grupo, tá bom? Ele é o exemplo de criança índigo. Ele é o exemplo de criança índigo, tá? E foi com ele que eu estive no Egito agora, em fevereiro deste ano. Bom, enfim, terminamos aqui o assunto hoje sobre criança índigo e cristal. Termino com o Matias de Stefano, porque hoje é aniversário dele. Eu quero mandar essa vibração de amor, de luz, porque ele faz um trabalho magnífico na Terra, ok? E quando você já se sente preparado, preparada, nos encontramos no próximo áudio para o nosso exercício de reprogramação de hoje.